Quer alcançar mais clientes e fortalecer sua marca? Anuncie no Sentido da Bola, o programa de futebol que une paixão, análise e grandes audiências. Aqui, sua marca ganha visibilidade diante de um público fiel e engajado. Não fique de fora do jogo. Entre em contato e faça sua marca brilhar. 989-8465-4421 ou 449-9184-5686. Sentido da Bola. Aqui jogamos juntos. Análises precisas. Projeções ousadas. Debates acalorados. E as informações mais completas sobre o mundo do futebol. Prepare-se. Está no ar. Sentido da Bola. Olá, olá, muito boa noite, estamos entrando no ar a partir de agora com o Sentido da Bola, isso mesmo, seu programa de futebol, 1 hora falando sobre futebol, trazendo para você o que aconteceu durante o fim de semana no Campeonato Brasileiro, também o que rolou durante a semana passada na Copa do Brasil. Enfim, a partir de agora está no ar o Sentido da Bola. Eu sou o Leandro Souza e nós estamos chegando então para te fazer companhia durante a próxima hora. Vamos ficar juntos então durante 1 hora falando sobre o que aconteceu no mundo da bola. E eu estou aqui hoje com ele, Alan Fernandes. Boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite a todos do Sentido da Bola. Hoje muita coisa pra gente conversar, pra gente debater hoje aqui no Sentido da Bola. Isso mesmo, programação recheada aí de informações para você que está conosco, você das rádios parceiras, você que está nos ouvindo aí pelo site do Sentido da Bola e também pelas rádios parceiras. Também está comigo ela, Isadora Hidalgo. Boa noite, Isa. Boa noite, Leandro. Boa noite, amigos do Sentido da Bola, todos os nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Muita coisa para conversarmos hoje, né? Sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que foi movimentada, mais uma vez com polêmicas, sobre a Copa do Brasil, tem Libertadores essa semana também. E claro, né? O assunto que movimentou esta segunda-feira, a convocação de Carlo Ancelotti, a primeira convocação dele sob o comando da Seleção Brasileira. Com novidades, né? Com coisas boas aí, trazendo bastante esperança pro torcedor brasileiro, né? O torcedor que já há bastante tempo aí não tem um título, né? E tá ansioso e tá colocando aí todas as esperanças no Ancelotti, que chega para fazer um trabalho que promete, né? Pelo menos tem bastante expectativa. Esse é o Sentido da Bola e você pode, a partir de agora, acompanhar todas as informações do Campeonato Brasileiro da 10ª rodada que aconteceu neste fim de semana. Isso aí, vamos que vamos, porque, olha, sem Neymar, né, isso é uma notícia que nos foi dita pelo Ancelotti, né, mas que ele no futuro aí, se o Neymar desempenhar, é possível que ele chame aí o Neymar no futuro, né, Leandro e Isa? Eu acho que essa foi a grande surpresa, né? A gente não esperava, na verdade, a gente estava imaginando que o Neymar seria convocado mais uma vez para a seleção brasileira, né? E não ocorreu. Pois é, pra mim uma foi notícia que... Vai, Isa, pode ir? Uma notícia que chamou atenção, né? Porque acho que muita gente talvez esperasse que o Ancelotti poderia convocá-lo muito mais por nome, né? E ele já tá recuperado, na verdade, de uma lesão muscular que ele teve, mas pra mim não foi surpresa, tá? Porque ele não vem desempenhando, né? Quase não jogou no Santos, então eu achei que o Ancelotti começou bem não chamando ele. O Santos que tá muito mal, né? E não tem sentido nenhum ele chamar, e ele já começa bem aí. O Ancelotti já começou bem aí,
por não ter chamado o Neymar, porque não faz sentido. Não tá. Se ele chamasse, por exemplo, o Alan Patrick, a gente até entenderia, né? Porque, enfim, tem se destacado, tem jogado, tem ajudado muito o Inter, né? Sim. Mas chamar o Neymar não faz sentido nesse momento. Se ele desempenhar, aí tudo bem. Se chamasse seria mais pelo nome, né? Exatamente. Exato. Mas enfim, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, então. Vamos passar a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Jogos importantes, jogos que até causaram uma certa surpresa aí pra nós, né? Vamos começar falando do São Paulo e Mirassol. Olha só que interessante, o Mirassol venceu o São Paulo por 2-0 lá no estádio Morumbi. O Mirassol que vem complicando a vida de grandes, como o São Paulo, como o Inter, arrancando empate, né? Sim. Do Inter aí, esses 2 últimos jogos. O Mirassol vem realmente surpreendendo, muito organizado. E a grande questão que fica do Mirassol, que tem o Reinaldo jogando muito, né? Fazendo gol toda a partida quase. Se destacando. Aí, na artilharia, né, também. Sim. Se destacando. E eu não sei, a minha dúvida, não sei se é a mesma impressão da Isa, porque a minha dúvida é se o Mirassol vai conseguir manter essa levada, né? Essa pegada aí. Porque é difícil, a gente sabe, né? Embora a gente sabe que é difícil manter essa pegada até o fim, né? Mas tem surpreendido mesmo o Mirassol. Olha, eu acho que, como tu mesmo mencionou, né, Alan? É difícil manter a pegada por serem muitos jogos, né? Mas o Mirassol tem aí uma vida mais tranquila em relação aos clubes grandes, por exemplo, que disputam outras competições. E o elenco do Mirassol é um elenco que a gente, se olhar nome por nome, não bota muita expectativa, né? Assim como o treinador é um cara muito novo, então é um clube que tá chegando, se afirmando por enquanto na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que com essa pausa aí pra Copa do Mundo de Clubes, né, que vai ter em breve, o Mirassol vai conseguir trabalhar bastante para continuar nessa pegada, mas realmente é difícil em função dos muitos jogos que tem no campeonato, né? O São Paulo que perdeu a primeira em casa, né, aí nesse campeonato. E, enfim, o Mirassol vem complicando aí a vida dos grandes. Vamos acompanhar aí o que é uma surpresa o Mirassol. Bom, o Mirassol vem fazendo uma atuação consistente e por isso aí vem complicando essa... tirando pontos, né, dos grandes, como eu havia comentado. Vamos falar do Fluminense e Vasco? Fluminense e Vasco. Clássico carioca aí no fim de semana, né? Renato e o Diniz, Fernando, né? Diniz. Isso. Exatamente. Isso, exatamente. O Vasco saiu ganhando, né? Abriu lá nos 24 minutos, né? Com o João Vitor. E o Vegete também, que tá na artilharia, aí entre os artilheiros, marcou contra, né? Um marcou gol. Contra. Fez contra. Não sei se conta lá na lista do artilheiro isso, mas pois marcou contra. Conta, tá lá. Aparece lá. E depois o Fluminense, né? Ganhou aí, virou, né? Golaço do Guga. O Guga faz, né, esse gol aí, garantindo a vitória do Fluminense. Um gol desses raros, né, que a gente não vê com tanta frequência. Se tinha muita expectativa em relação a esse duelo, né, Renato e Diniz, porque são estilos de jogo muito diferentes, né? O Diniz, ele tem essas ideias mais modernas, como a gente vinha falando nos programas anteriores, né? O Diniz tem essa ideia de um jogo mais fluido, mais bonitinho, saindo com os jogadores trocando bola de pé em pé. E o Renato tem um jogo que a gente já tá um pouco mais acostumado,
que é aquele jogo em que cada jogador sabe bem a função que tem que cumprir, né? E esse gol do Guga foi interessante pela qualidade que teve. O Guga que teve uma passagem pelo Atlético Mineiro também, antes de estar no Fluminense. E muito importante essa vitória para manter essa sequência aí de bons resultados do Renato Portaluppi por lá. O Renato tá indo bem lá. Bom, já que falou do Atlético Mineiro, vamos falar um pouquinho dele, né? Atlético Mineiro e Corinthians. Que ficou em 0-0, né? Ele começou melhor, né? O Corinthians. Mas não conseguiu efetivar em gols essas oportunidades, essa melhor aí, início no jogo, né? E depois o Atlético deu uma crescida, né? Conseguiu dar uma crescida, mas ainda assim sem gols, né? O Hulk com Scarpa também, com boas finalizações, mas ainda assim sem efetivar. E o destaque para mim, eu ouvi o jogo, o Hugo, né? O Hugo que foi convocado, tá na lista aí, a gente vai falar depois. E fez grandes defesas, né? Ele é muito bom, né? Ele tem se destacado muito, o Hugo. Eu acho que tem muita envergadura, né? A escolha dele pra seleção, acho que foi uma escolha muito, muito acertada, sabe? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Com certeza. Eu não sei, a gente tá com um tópico ali, não sei se a gente fala agora já do emenda do Corinthians, um pouquinho, ou não? Sim, pode falar. Então, o Corinthians está passando por várias situações, né? Uma delas é a convocação do Hugo, do goleiro, que é uma boa coisa, isso é muito bom, né? Pro clube, pro jogador. Só que, em contrapartida, o Yuri Alberto sofreu uma lesão, né? E vai ficar pelo menos aí uns 3 meses parado. Esse é um prejuízo, ruim, né? hein? É um prejuízo, muito grande. Sim. Porque vinha fazendo gols, vinha atuando bem, né? E a gente até brincava, né? No Inter não fazia gol, tal. Assim Exatamente. Como o Reinaldo no Grêmio, o Cuiabano, né? Sim. Que tá esmerilhando no Botafogo, né? Jogadores da dupla Grenal. Enfim, então... até 3 meses ele pode ficar afastado. Na Copa Sul-Americana ele precisa de uma vitória para seguir na competição, senão já era também. Então precisa vencer aí o Huracan, né? Precisa vencer o Huracan. Então, muitos protestos também, né? Com questão relacionada aí ao presidente, né? O seu presidente, Augusto Melo, né? Pedindo o afastamento dele por questão lá de um inquérito policial, questão envolvendo patrocínio e tudo mais. Mas tivemos o voto do impeachment hoje e ele ele renunciou, né? Ele renunciou e ele afirmou lá que sai com os contratos, salários em dias, enfim. Mas ainda precisa ser aprovado lá pela Assembleia Geral. Eu acho que é isso, assim, né? Isso aqui do Corinthians. Sim, duas situações bem distintas aí, né? Uma situação positiva e uma situação negativa envolvendo o Timão. E continuando a rodada, né? Tivemos os jogos de domingo. No domingo, o Bahia foi visitar o Grêmio em Porto Alegre. Conta pra nós, Isa. Bom, o Grêmio venceu o Bahia, né? E consequentemente saiu da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Bahia teve mais posse de bola, foi mais dominante. Isso já era um pouco esperado, né? Fora de campo, a gente teve alguns protestos da torcida gremista, né? Durante a semana, torcedores, ou melhor, na véspera do jogo, né? Torcedores invadiram o CT Luiz Carvalho, tentaram conversar com os jogadores, acabaram danificando carros. Enfim, o presidente Alberto Guerra até parou para conversar com esse pessoal que estava lá, até porque o torcedor tá cobrando melhora do time, né?
E aí, nessa partida contra o Bahia, a gente teve também alguns protestos, alguma desconfiança da torcida, mas num lance polêmico de um pênalti que para muita gente foi mal marcado, mas, enfim, são opiniões diversas, né? O Bright White fez esse gol que deu a vitória ao Grêmio e que fez o tricolor sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro por enquanto. A Geral fez um protesto, né, que ela só começou a tocar os seus instrumentos a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, né, e quando começou a tocar, xingou lá o presidente e tudo mais, essas coisas todas, mas o time depois, os torcedores começaram a apoiar, né, um pouco o Grêmio, aplaudir nas divididas, né, enfim. O Bahia também não estava com todo o gás no jogo, né? Porque tem um jogo importante na quarta, então eu acho que isso foi bom pro Grêmio, assim, né? Esse fato, porque se fosse o Bahia viesse valendo, eu acho que o Grêmio seria goleado, como foi o Paysandu, né? Pela Copa do Brasil. E é interessante, né, Alan, que apesar desse protesto que houve da torcida, que depois a torcida ela entendeu e apoiou o time, né? Eu acho que isso é muito significativo ali no estádio. Esse apoio é fundamental, né? Os jogadores saberem que a torcida tá ali, tá incentivando, tá vibrando com cada jogada, né? Apesar de que o time não tá muito bem, tá lá na parte de baixo da tabela, mas esse apoio, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Eu acho que dá uma respirada o Grêmio com essa vitória, né? E acho que tem que comemorar sim. Já fomos tanto prejudicados que dessa vez temos que comemorar sim, né? Uma hora vai ser contra, uma hora vai ser a favor. O Grêmio estava sendo mais contra, dessa vez foi a favor, tem que comemorar. Acho que vai dar um alívio, vai dar pro Grêmio respirar um pouquinho e trabalhar um pouco mais descansado nessa questão aí. Com certeza. E tivemos, né, no domingo também, um jogo emocionante entre os gigantes aí do Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Flamengo. E o Flamengo venceu, né? Venceu por 2-0 num jogo aí bastante disputado, bem equilibrado. E o Palmeiras perdeu um pênalti, né? Isso, que foi marcado também por muita reclamação de arbitragem, né? E eu acho, particularmente, que vai ser assim até o fim do campeonato, como a gente viu aqui no nosso gauchão, né? Reclamação toda hora, e acho que vai seguir assim. Não vejo perspectiva de melhora, porque muitas coisas estão acontecendo aí com relação ao VAR, coisas sem critério que a gente não entende, né? De fato, e vai continuar nessa reclamação aí que tem. Mas teve muita reclamação do Palmeiras, né? O Palmeiras e o Flamengo encostou no Palmeiras, né? Exatamente, o Palmeiras, na verdade, ele perdeu a oportunidade ali de abrir uma diferença muito grande ali na pontuação, né? De dar um salto na tabela, e agora deixa o Flamengo ali cada vez mais próximo de assumir a ponta da tabela mais uma vez, né? Então, grandes times, né? E grandes times, mas é isso. O Flamengo tá muito bem, né? O Felipe Luiz. E só para dar um pitaco rapidinho, né, sobre a questão da arbitragem que o Alan mencionou antes, infelizmente todas as rodadas a gente teve alguma polêmica, né? Não teve um jogo nessas 10 rodadas do campeonato até agora que a gente não fala de polêmica envolvendo a arbitragem. Na Copa do Brasil também, na semana passada, a gente teve uma situação bem grave, né, ocorrendo no jogo do Grêmio contra o CSA. Então, assim, infelizmente a gente não tem perspectiva nenhuma da CBF fazer alguma coisa para melhorar, né, o cacife da arbitragem mesmo, para, sei lá, treinar os árbitros para se atentarem um pouco mais, o VAR se atentar um pouco mais, porque o VAR tem muita câmera, né? O VAR consegue ver coisas que o juiz realmente não vê dentro do campo, mas infelizmente essa falta de critério é algo que chama muita atenção negativamente
e não tem realmente perspectiva de mudança, de melhora por enquanto. Infelizmente, né? Infelizmente, isso tá deixando o futebol bem esquisito, o torcedor bem chateado. É como eu tava falando do outro dia, né? Sai o gol, não dá pra gente comemorar de imediato. Tem que esperar a análise do VAR, demora 5, 10 minutos, pra depois sim a gente saber se aquele gol vai ser validado ou não. Mas enfim, né? Esperamos que melhore tudo isso. E o Internacional foi visitar o Sport lá na Ilha do Retiro e empataram em 1-1. O Internacional foi com os reservas, né? Praticamente metade do time reserva. E o Sport marcou logo no início com o Christian Barletta. E o Gustavo Prado empatou no segundo tempo, fazendo ali 1-1. E foi esse também, o resultado do jogo, né? Foi um jogo também, bem esquisitinho também, né? Eu tava acompanhando esse jogo. O Inter teve algumas possibilidades ali de ampliar o placar, mas infelizmente, né, não conseguiu. E o Sport, né, continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. O jogo teve uns momentos de tensão, teve expulsão lá do Ronaldo, né? Sim. Mas esse gol do Gustavo Prado foi um gol bonito, né, também. Sim, foi um gol bastante elogiado aí pela crítica, né, pelo pessoal que comenta futebol. E o Sport segue na lanterna aí, né? Na lanterna. 3 pontinhos somente, 3 empates. E, bom, eu achei que o Inter iria entregar o jogo num erro do Antony também, né? Que originou o gol. Sim. E uma curiosidade, o Antony que tá com uma fissura, né? Uma pequena lesão na costela, né? E algo que chama a atenção, o Rocher, o ano passado, também teve essa mesma situação aí, tava jogando também, né? Então, não sei se é o Inter que divulga coisas a mais que outros clubes não divulgam, se isso é normal, se isso não é normal, então uma questão curiosa, né? Tem muitos lesionados no Inter, né? Muita gente sem poder jogar. E agora na quarta-feira tem um jogo importante, enfim, a gente nem sabe como que vai ser, né? O Borré hoje estava treinando, né? Já com a chuteira, estava treinando e vamos ver se vai pro jogo. Mas não só o Inter, o Grêmio também tá bem atrapalhado nessa questão de lesões aí, né? Tá muito, muito complicado pro Grêmio também. Tá sem os laterais aí, o João Pedro se machucou, né? Teve como é que chama? Um problema no tornozelo, o tornozelo vai ter que operar. Na bolinha do tornozelo. Vai ter que operar. O problema dele. Exatamente. 3 meses de paralisação, pelo que o Grêmio divulgou. Muito tempo. E aí complica, né? Porque o Grêmio tem um monte de lateral, mas a maioria tá machucado. Agora o Mano tá usando o Ronald, que é volante, na lateral direita, né? Pra ver como o Grêmio tá com problemas nessa posição. Isso é uma questão. Mas o Grêmio tem histórico de lesão e o jogador fica muito tempo no DM. Isso é preocupante. Eu acho que me preocupa muito isso também. Temos que rever muitos nossos processos aí de fisiologia, fisioterapia, o DM médico, tem que rever isso aí, porque não é normal isso. Muita lesão e muito tempo no DM, não é nada normal. O jogador vai se machucar, isso aí é inevitável, mas do jeito que tá no Grêmio, é demais. É demais. Vamos avançar aqui pro Vitória e Santos, outro jogo, né? O Santos do Neymar. E que o Santos ganhou, né? Ganhou do Vitória. Depois de 7 jogos, né? Um jejum de 7 jogos sem vencer, ganhou por 1-0, gol do Guilherme, ex-Grêmio.
o primeiro resultado positivo do Kleber Xavier, né? E é isso. Só que o Neymar entrou no jogo, só que não fez gol, né? Não fez gol. É isso, o Santos que no meio da semana passada pela Copa do Brasil foi eliminado na disputa de pênaltis, né? Pro CRB, com o Neymar batendo pênalti, mas o Santos não conseguiu a classificação depois de outro empate no tempo normal. O CRB acabou se classificando nas penalidades. E agora essa vitória dá um pouquinho de tranquilidade, mas o Santos ainda segue lá na parte de baixo da tabela, né? Exatamente, vamos ver, porque pra mim o Santos eu acho que vai embora de novo. Acredito que sim. O Sport também tá acho confirmado, né? A gente tá confirmado e o Grêmio tem que se cuidar pra não cair. Tem que se cuidar pra não cair, porque senão vai. E a gente vai ver cada vez mais os grandes clubes que não se readequarem, eles vão cada vez mais cair pra Série B. Eu digo em questão de SAF ou algum outro modelo parecido, ou eles se reestruturam, se readaptam, ou vai ficar caindo toda hora. Não tem condições, né, de competir com Palmeiras, com Flamengo, Botafogo, né? O Bahia, né? Não vamos Bahia. longe. O Bahia, o Bragantino, né? Não vamos muito longe, né? É. O Cruzeiro, que tá bem também. E isso, o Cruzeiro tá arrebentando. O Cruzeiro do Leonardo Jardini? Acho que é Jardim. É isso. Já que eu citei o Cruzeiro, só pra mencionar aqui, né, que o Cruzeiro venceu mais uma no campeonato. Venceu o Fortaleza por 2-0. O Fortaleza que também não conseguiu se classificar na Copa do Brasil na semana passada, né? Foi eliminado, assim como o Santos, nos pênaltis pro Retrô, time da Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que foi uma surpresa para todo mundo, né? Talvez a maior zebra aí dessa terceira fase da Copa do Brasil, e sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Dessa vez perdeu por 2-0 pro Cruzeiro em casa. E o Fortaleza que tá numa situação bem complicada, né? Tá lá na parte de baixo da tabela também, né? Vem passando aí por algumas dificuldades. Não é mais aquele Fortaleza do ano passado, né? Que terminou lá em 4º lugar na tabela, né? Agora sim, ó. O Flamengo e o Palmeiras vão ter essa questão do Mundial, né? De clubes. Sim. E o Cruzeiro, acho que vai aproveitar essa chance aí, porque vai focar, né, no brasileiro. Pode aproveitar esse momento aí. Já tá ali com 20 pontos, né? Pode aproveitar esse momento. É isso, e só para citar então que estão jogando nesse momento Bragantino e Juventude no Nabi Abichedi em Bragança Paulista, e o jogo do Botafogo com o Ceará foi remarcado para o dia 4 de junho por questões de segurança. Haveria no mesmo final de semana Fluminense e Vasco, então por questões de segurança essa partida foi adiada para o dia 4 de junho. Muito bem, vamos passar a tabela então, Alan, tabela do Campeonato Brasileiro, as classificações, como que ficaram os times após essa rodada? Vamos passar. O Juventude tá ganhando, tá? 1-0 lá contra o Bragantino, tá ganhando de 1-0 do Juventude. Então vamos lá, passar a tabelinha. O Palmeiras é o primeiro colocado com 22 pontos. O segundo é o Flamengo, né? Com 21 pontos, apenas 1 ponto de diferença. O terceiro é o Cruzeiro, com 20 pontos. O Bragantino é o quarto colocado, que também tá ali embolado com 20 pontos. Depois o Fluminense, com 17 pontos. Depois temos o Ceará, que é o sexto colocado, com 15 pontos. O sétimo é o Bahia, do Ceni, que vai jogar com o Inter agora na quarta, com 15 pontos também. O Corinthians, com 14 pontos.
O 9º é o Mirassol, que ganhou do São Paulo, né? Com 14 pontos também. Tá bem bolada essa parte aqui da tabela, esse meio da tabela aí. O Galo, o Atlético Mineiro, 14 pontos também. Botafogo, 12 pontos. É o 11º. O 12º é o Grêmio, com 12 pontos. O 13º é o São Paulo, 12 pontos. E o Internacional, Esporte Clube Internacional, 14º, 11 pontos, tá atrás do Grêmio. O Vasco é o 15º, com 10 pontos. 16º é o Fortaleza, com 10 pontos também. Vitória, 17º, com 9 pontos. O Santos, 18º, 8 pontos. E o 19º, Juventude, com 8 pontos também. E o último colocado é o Sport, com 3 pontos, que empatou com o Inter. Muito bem, essa é a tabela do Campeonato Brasileiro até aqui, né? Até a 10ª rodada que ocorreu no fim de semana. Na verdade, ainda está ocorrendo, né? Porque está acontecendo nesse momento o jogo entre o Bragantino e o Juventude. Vamos passar a colocação. Oi? E pode mudar a colocação, né? Pode. Mudar o resultado aí, pode mudar. Sim. Vamos passar o top 5 da artilharia do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Quem quer passar? A Isa pode passar ou o Leandro passa? Pode ser a Isa. Pode ser? Beleza, então, vamos lá. O Arrascaeta do Flamengo é o primeiro colocado, né, com 8 gols. O Arrascaeta, que é um jogador muito experiente, né, e tem se destacado aí. O Verratti do Vasco tem 7 gols, está na 2ª posição. O Caio Jorge do Cruzeiro é o terceiro colocado com 6 gols. O 4º colocado é o Yuri Alberto do Corinthians, que acabou se lesionando, né? Tem 5 gols nesse momento e vai ficar um tempo afastado. E o 5º colocado, para surpresa de muita gente, é o Reinaldo do Mirassol, com 5 gols. Fez mais um na vitória do final de semana. O Reinaldo realmente é a surpresa, né? Tá aí entre os 5, né? Entre os 5 artilheiros do Campeonato Brasileiro, se destacando lá no Mirassol. Muita surpresa. Muita surpresa. E o Cuiabano também é outro, a gente falou já isso, né? O Cuiabano vem tá indo muito bem no Botafogo. E a CBF já tem novo presidente, né? Tem novo presidente, tem novo treinador também, né? Exatamente. Temos o Samir Chaud, né? Candidato único, né? Foi um fato bem incomum, candidato único à presidência da CBF. Ele conseguiu 103 dos 108 votos possíveis, né? Dos 108 votos que ele precisava para assumir a presidência, mas como ele foi o candidato único, né, depois da renúncia do presidente Edinaldo Rodrigues, depois da confirmação de que ele não seria mais, né, não tentaria mais ser o presidente da CBF, o Samir Chaud foi o candidato único e foi uma aclamação, né, uma aclamação oficial à eleição que aconteceu nesse último domingo, dia 25 de maio. É isso aí, ali entre essas promessas de campanha estão o fortalecimento do futebol feminino, o investimento nas categorias de base do Norte e do Nordeste e uma revisão do estatuto, né, da CBF. E tem aqui também que ele falou, ele anunciou, na verdade, os estaduais com 11 datas, né? Antes tinha 16. Ele disse que vai ter essa reorganização no calendário. Eu acho que é importante, né? Tem muito jogo, alguma coisa eles têm que fazer para diminuir, senão eles vão matar os jogadores do brasileiro aí no cansaço. É muito jogo. Verdade. É muito jogo. É isso, calendário apertado, né? E ele disse também que o Ancelotti sua comissão técnica, terá total autonomia. Vamos ver se isso vai se confirmar na prática. Era isso que eu queria ouvir dele, tá? Confesso.
Então, principalmente pelo que a gente viu, tá meio que se confirmando, porque tem alguns nomes que ele trouxe novos agora, né? Que ele não tinha. E ele não trouxe o Neymar, que se ele trouxesse o Neymar ou trouxesse os mesmos jogadores de antes, aí poderia se levantar alguma ideia de, opa, tem um direcionamento aqui, né? Acho que não é o que está acontecendo. Vamos ver até quando. Enfim, tomara que faça um bom trabalho lá o Ancelotti, né? Eu acho que renovação na CBF com um presidente novo, não, tá? Sinceramente, eu não acredito nisso. Mas na comissão, na Também parte não. do futebol, na parte do futebol, eu acredito sim que os processos podem ser diferentes e pode dar muito certo. E aí sim eu acredito, mas na presidência da CBF, não. Na verdade, o Ancelotti era um desejo antigo do Edinaldo, né? Talvez um trunfo ali para se manter no cargo, enfim. É um treinador que veio muito caro para cá, né? Vai ganhar 5 milhões, se não me engano. Mais Isso. casa, mais avião para ir pra Europa. Então, é isso, né? É isso aí. É isso aí. Muito bem, vamos falar então sobre a Copa do Brasil, né? Quem foram os times Traiçoeira Copa do Brasil. classificados, né? Vamos lá então? Isso Vou aí. passar aqui Vamos? os times da Série A que estão Manda. classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nós temos o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo, também o Bragantino, o Corinthians, o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, o Internacional, o Palmeiras, o São Paulo e o Vasco. Esses são os times da Série A que estão classificados. Da Série B, nós temos o Atlético Paranaense e o CRB. Da Série C, nós temos o Retrô e o CSA. Esses CSA são os que times, eliminou. então, que estão classificados. E agora pode acontecer algo interessante aqui, né? Pode ser que um time da Série A pegue aí no sorteio um time da Série C, né? Pois então, o CSA que eliminou o Grêmio aí, né? Que eliminou o Grêmio, enfim, agora pode acontecer de tudo nesse sorteio aí. Exatamente, o sorteio ainda não tem isso. uma data definida, né? Mas os jogos de Não ida tem. estão previstos para 30 de julho e os de volta para 6 de agosto. Então temos que aguardar aí, né, o sorteio, as definições. Bom, gente, nessa semana nós temos jogos da Libertadores e da Sul-Americana acontecendo, né? É a última rodada da primeira fase, a última rodada da fase de grupos da competição e com brasileiros precisando se classificar, né? Com situações aí que não estão definidas. Eu vou passar aqui então os jogos dos brasileiros na Libertadores e posteriormente na Sul-Americana, fechou? Bom, na próxima terça-feira, 27 de maio, às 19 horas, tem São Paulo e Tajeres. A situação do São Paulo já está bem encaminhada, né? O São Paulo confirmou a classificação na última rodada. Vai enfrentar o Tajeres da Argentina no estádio Morumbi. Às 9h30 da noite, tem Botafogo e Universidade de Chile. O Botafogo precisa vencer para se classificar aí para a próxima fase da Libertadores. Na próxima quarta-feira, dia 28 de maio, tem um jogo que nós mencionamos antes, né? Inter e Bahia. Às 9h30 da noite tem Palmeiras e Sporting Cristal. A situação do Palmeiras também está bem encaminhada na competição, né? Tem a classificação já confirmada, tem a liderança geral, no caso a melhor campanha também confirmada. E também às 9h30 da noite tem Flamengo e Deportivo Táchira da Venezuela. Na quinta, 29 de maio, nós temos somente um jogo envolvendo brasileiros, tá? Que acontece às 9h30 da noite e é entre Racing e Fortaleza. O Fortaleza que, como nós mencionamos, vem numa
pequena crise aí, né? Depois dessa eliminação na Copa do Brasil e essa derrota no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, também nós temos situações nada definidas aí, né? Nada confortáveis para os brasileiros. Amanhã, terça-feira, 27 de maio, às 19 horas tem Vasco da Gama e Melgar. O Vasco precisa vencer para tentar fugir, né, dos playoffs. Às 9h30 da noite também dessa terça-feira tem Huracan e Corinthians, que o Alan citou também, que é um jogo importante para a equipe corintiana para tentar se classificar aí para a próxima fase da Sul-Americana. Na quarta, dia 28 de maio, às 21h30, 9h30 da noite, tem Cruzeiro e União Santa Fé da Colômbia, o Cruzeiro que já está eliminado aí, né? E também às 21h30, 9h30 da noite, tem Universidade Católica do Equador e Vitória. E na quinta-feira, fechando aí essa última rodada, né? 29 de maio, às 19 horas, tem Grêmio e Sportivo Luquenho, um jogo super importante pro Grêmio. Tá precisando aí de uma vitória e torcendo pro Godoy Cruz não vencer o seu jogo para que o Grêmio consiga aí, né, escapar dos playoffs da Sul-Americana. Às 9h30 da noite tem Atlético Mineiro e Cienciano do Peru. E também às 9h30 da noite tem Fluminense e Once Caldas, dois times que precisam vencer também para tentar escapar de uma fase a mais, né? De um calendário mais cheio aí na Sul-Americana. É isso. Vamos passar aqui, meu amigo Leandro e Isa, agora a convocação, a grande primeira convocação do Carlo Ancelotti, treinador Bora. Da seleção brasileira. Vamos lá. Tem novidades. Posso passar aqui? Sim, pode passar. Vai lá. Vamos passando aqui, se quiser falar alguma coisa, pode interromper aí, tá? Então, o Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação, apostou em alguns nomes aí dos jogadores mais experientes e também trouxe alguns nomes que são novidades, né? Então, por outro lado, ele não chamou o Neymar, que voltou recém de lesão, né? Voltou ontem aos gramados e fez bem, parabéns, Ancelotti, né? Já acertou. A sua estreia vai ser no dia 5 de junho, né? Na quinta-feira, às 20 horas, contra Equador, no Monumental de Nunes, é isso? Monumental de Guayaquil, no Equador. Guayaquil, Equador, perfeito. Obrigado aí, Isa. E no dia 10 tem o Paraguai, né? Antes da pausa pro Mundial, tem o Paraguai na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena, isso mesmo. Então, vamos passar a lista aqui. Ó, os goleiros: Alisson, do Liverpool. O Bento, do Al-Nassr, acho que é assim que fala, né? O Hugo Souza, do Corinthians. Esses os goleiros. O Hugo Souza aí tá arrebentando também, tá muito bem, mereceu a convocação. Os defensores, né, que ele chamou: o Alexandro, do Flamengo. O Alessandro, do Lille. O Beraldo, do PSG. Esse aqui é a novidade, né? Esse Beraldo aqui. Acho que é a primeira chamada dele, né? Já foi convocado pelo Dorival, se eu não me engano, uma ou duas vezes. Tá. O Carlos Augusto, Inter de Milão. Danilo, do Flamengo. Léo Ortiz, também do Flamengo. Marquinhos, PSG. O Wanderson, do Mônaco. Wesley, do Flamengo. E vamos aos meio-campistas. O Andréas Pereira. Como é que é o nome desse time aqui? É o Fulham, time de Londres, na Inglaterra. Isso aí. O Andrei Santos. E os nomes. Strasbourg. Time da Alemanha. Isso aí. O Bruno Guimarães. Newcastle. É isso? Newcastle. Time também na Inglaterra. Isso aí. Aí, ó. A Isa me ajudando com
nomes. O Casemiro, né? Que ele voltou à seleção. Voltou a ser chamado. Isso aí. Manchester. Manchester O Ederson. United. Isso. O Ederson do Atalanta. E o Gerson do Flamengo. E os atacantes. O Anthony do Betis, né? Tá arrebentando lá no Betis. Tá, e foi chamado aí. Algumas pessoas não concordaram muito, mas tudo bem. Ele acho que tá Eu gostei tá do nome, tá? Porque ele eu tá gostei jogando bem, então eu gostei. Eu gostei também. O Estevão do Palmeiras, tem bastante gente do Palmeiras, do Flamengo, na verdade, né? Esse aqui é o do São Palmeiras. 6 nomes. Exatamente. O Gabriel Martinelli, do Arsenal. O Matheus Cunha. Me ajuda aqui, Isa, com esse nome. Do Wolverhampton, também na Inglaterra. Muitos jogadores que disputam, né, a Premier League, o campeonato inglês. O Rafinha, o Barcelona, esse aqui já é figura marcada aí, né, na seleção. O Richardson. Isso aí, do Tottenham. Isso aí. O Isso Vini aí. Júnior, né, Real Madrid. Esse é também é figura marcada, né? O Esse Ancelotti também. só não chamou o Rodrigo porque ele não está 100% fisicamente, segundo ele próprio. É, isso aí. Então esses são os nomes aí. Os nomes... A Isa me ajudou. Obrigado, Isa. Os nomezinhos aí. É isso aí. Eu particularmente gostei das novidades, né? O Estevão do Palmeiras, também o Hugo Souza do Corinthians, né? Espero O que... Estevão tem muito talento, né? Tem que ser aproveitado. Eu espero que eles tenham a oportunidade de realmente poder jogar, né? Para mostrarem aí o seu talento. Porque, na verdade, o Estevão, né? É um jovem, né? Então tem todo um futuro aí pela frente. E com certeza é bem merecida a oportunidade devido a tudo que ele tem feito no Palmeiras, né? E o Ancelotti isso. conhece muito desses jogadores, então... que ele muitos deles já trabalhou com ele, né? Então acho que ele vai conseguir extrair um bom futebol aí, embora não tenha muito tempo pra treinar, né? Pouco tempo, mas acho que ele vai conseguir fazer, vai tirar um bom resultado daí. Eu achei interessante que o Ancelotti falou na entrevista coletiva, né? Muitos jornalistas fazendo pergunta em espanhol, pergunta em italiano. Isso também me chamou muita atenção, mas ele falou que em mais de 40 anos que ele está trabalhando, né, no ramo futebolístico, ele ainda não tem uma filosofia exata de trabalho, né, porque o futebol está sempre se reinventando, se modernizando, e ele acredita sempre que o jogador estar confortável na partida é a principal filosofia que ele implementa nas suas equipes, enfim, agora na seleção brasileira. E isso aí faz total diferença, né? Porque ele tem que adaptar o estilo de jogo para os jogadores que eles têm disponíveis, né? Não querer forçar a sua ideia de jogo, que é única, e para os jogadores que não dão certo, não conseguem desempenhar aquilo que o treinador quer. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Muito bem, 21 horas e 48 minutos. Vamos agora projetar a rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, né? A 11ª rodada que vai começar no sábado, sábado dia 31, às 18h30, nós teremos Bahia e São Paulo. O que vocês acham desse jogo? Bahia ganha, eu acho. Bahia ganha. Eu também aposto no Bahia. O próximo jogo aqui, ó, às 21 horas, Vasco e Bragantino. Quem ganha, eu acho que é o Bragantino que ganha isso daqui, hein? Putz, eu não sei, eu vou de empate nesse aí. Será que o Diniz arranca o empatezinho? Vamos ver. Eu acho que sim. Eu acho que dá Bragantino também. Eu acho que vai também. Aí no domingo, 11 da manhã, nós temos Mirassol e Recife.
Mas o que aconteceu? O pessoal começou a botar os jogos das 11 agora? Não vai Pois parar o mais? novo É horário isso aí, mesmo. né? Pois é, novo horário. Parecia Que tem todos os anos, isso. né? Fazer o povo acordar cedo pra assistir o jogo. É o E se horário o Mirassol que- ganha tranquilamente do esporte, né? O horário É de jogando unânime? futebol. Ah, com certeza, né? É. Mirassol. É o Mirassol, né? Mirassol ganha. Às 16 horas temos um clássico gaúcho, né? Juventude Juventude e Grêmio. É isso. O Grêmio Também ganha. Santos e Botafogo. O Grêmio ganha. E o Grêmio Botafogo 1 a do 0. Santos. É, o Santos vai ser enterrado cada vez mais aí. O Botafogo vai ajudar a fazer isso. Eu acho que Sim. dá Grêmio aqui também, entre Grêmio e Juventude, eu acho que dá Grêmio. Em Santos e Botafogo, Botafogo, né? Com certeza. Vai ganhar. Né? Cara, Flamengo? eu não vou arriscar um palpite no jogo do Grêmio, porque eu tenho um receio aí, né? O jogo é fora de casa, então não vou arriscar palpite. Embora que o Juventude não é mais o mesmo, né? Do ano passado, que ganhava todas em casa. É Enfim. verdade. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá sim. 18h30, Flamengo e Fortaleza. Flamengo, Ceará. né? Flamengo. Flamengo. Flamengo ganha, com certeza. Se fossem outros tempos, a gente até poderia pensar no empate ou até uma vitória do Fortaleza, mas neste momento, né, diante do que está apresentando o Fortaleza, é Flamengo, né? É isso. Ceará e Atlético Mineiro. Empatezinho. Empate. Empatezinho. Atlético Mineiro. Bem tranquilo. Acho que o Atlético vence. Corinthians e Vitória. Corinthians, Empate né? também. Vitória. Eu acho que dá Empatezinho. Corinthians. Tá. Empate também aí nesse aí. 19h30, Cruzeiro e Palmeiras, meu Deus do céu. Jogão, Brigando hein? pela liderança, né? Jogão isso aqui, hein? Eu acho que o Palmeiras ganha. Também. O Cruzeiro ganha. Essa daqui. E aí a crise tá estabelecida lá no Allianz Parque. O estádio dos shows e não de futebol. Mas 20h30, Inter e Fluminense. Vai enfrentar o Ih, Estátua. rapaz. Esse é um jogo difícil, hein? Eu vou torcer pro Fluminense. Acho que Eu o Fluminense vou- ganha. Eu vou apostar torcer no pra empate. Vou torcer pra Estátua. É isso. É isso, acabou aqui a Maravilha. projeção. É isso, isso, então. né? Considerações finais, amigos? Eu vou passar antes as rádios Passa. parceiras que estão Muito conosco, né? As importante. rádios que estão nos transmitindo, formando essa grande rede de rádios chamada Muito Sentido importante. da Bola, que traz aí... Tem a nova parceira aí, né? Tem nova parceira, tem novas chegando e a gente fica muito feliz com essa parceria, com essa oportunidade, né? De poder chegar com o nosso programa em tantas rádios, né? Temos a Nova Mix FM, também a Liberdade Web Rádio, a Rádio Visão Virtual, a Rádio Cidade Web, a Continental também está nos transmitindo, a Rádio Cesec, a Nova Visão, a Rádio Alvorada Nordestina, a Rádio Dois Corações, também a Rádio Buscando a Deus, a Web Rádio Mineira, a Rádio Recanto do Sol, a Rádio Doce Alegria, a Rádio Estilo, a Rádio Tô Contigo e Não Abro, e também a Super Rádio Tri, que é a mais nova parceira aí do Sentido da Bola. Grande abraço a quem está nos ouvindo pela Super Rádio Tri, sejam bem-vindos aí à nossa programação, a nossa cadeia de rádio Sentido da Bola, que leva para você o melhor do futebol. É tudo que está acontecendo no mundo da bola, a gente confere por aqui, né? Hoje com a nossa equipe aí um pouquinho desfalcada, mas eu tenho certeza que conseguimos trazer para você as informações
do final de semana do futebol, o que está por vir, enfim, né? E a gente já quer desde já agradecer a você que está conosco, a você das rádios parceiras também, enfim, né? A todos que estão acompanhando o Sentido da Bola. Vou passar então pro Alan. Alan, deixar aí as suas considerações finais. Isso aí, eu quero agradecer, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Agradecer também às rádios parceiras, aos meus colegas, o Jardiel e o Pedro Abel, que não puderam estar aqui também, que fazem parte. Mas quem quiser conhecer mais do nosso trabalho é só acessar o nosso site, né? Que é sentidodabola.com.br. Lá você vai ter sobre nós, vai ter informações, vai ter as rádios parceiras, enfim, bastante coisa lá no nosso site. E a gente fica muito feliz com toda a parceria e todo o apoio das rádios parceiras, né? Então é isso, só agradecer mesmo, Leandro. Maravilha, agora eu passo para Isa. Isa, deixa suas considerações finais. Bom, só agradecer a todo mundo também, né, que esteve conosco nessa noite de segunda-feira, e só para deixar registrado aí, né, que no final de semana nós temos rodada do Campeonato Brasileiro, mas também temos um jogão de bola, final da Liga dos Campeões da Europa, que por sorte não será no mesmo horário dos jogos do Campeonato Brasileiro. Ano passado isso aconteceu, infelizmente, mas neste sábado, 31 de maio, nós temos a final da Liga dos Campeões entre Inter de Milão e PSG, para o pessoal ficar ligado aí, para quem gosta do futebol internacional e poder acompanhar também. Ô Leandro, a Isa que é a nossa especialista em futebol internacional, né? Exatamente. Manja bastante aí. E isso é bom. Isso é muito bom. Boa lembrança aí. Fica o convite aí então para nossa audiência. E eu também quero agradecer, só né? Outro... Sim, pode falar. Só um outro convite, né, para o pessoal acompanhar, claro, o nosso site, mas também ficar ligado nas plataformas de áudio, porque nós temos a versão do nosso programa gravada para você que não pôde acompanhar, quer ouvir depois ou não conseguiu escutar todo, acompanhe o nosso podcast nas plataformas de streaming, nas plataformas de áudio. Isso mesmo, estamos no Spotify, estamos no Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcast também, e em breve em mais algumas plataformas digitais. Que muito bem, estamos indo embora então, né? Estamos indo embora. E voltaremos. Voltaremos na próxima segunda-feira, a partir das 9 da noite, com mais um Sentido da Bola, aqui na sua rádio preferida, na rádio que você gosta, na rádio que você escolheu para nos ouvir, na nossa grande rede de rádios chamada Sentido da Bola, que todas as segundas-feiras entra aí em conexão para trazer para você o melhor do futebol. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Beijo, gente. Abraço. Quer alcançar mais clientes e fortalecer sua marca? Anuncie no Sentido da Bola, o programa de futebol que une paixão, análise e grandes audiências. Aqui, sua marca ganha visibilidade diante de um público fiel e engajado. Não fique de fora do jogo. Entre em contato e faça sua marca brilhar. 989-8465-4421 ou 449-9184-5686. Sentido da Bola. Aqui jogamos juntos. Chegamos ao apito final deste grande jogo de ideias e emoções. Mas no Sentido da Bola, a bola nunca para. Voltaremos no próximo programa com mais análises, debates e, claro, as emoções que só o futebol proporciona. Até lá, e que a paixão pela bola continue em jogo.